A história da minha vida, William Marion Branagh. Eu estava chorando e subitamente eu ouvi algo fazendo barulho como um redemoinho, algo assim, fazendo vu, um barulho assim. Ora, tudo estava muito quieto e eu olhei ao redor e você sabe de uma coisa? Um pequeno redemoinho. Creio que vocês chamam de um pequeno ciclone. No outono do ano, eles se levantam pelos campos de milho, você sabe, as folhas, etc. No outono ali, as folhas estão começando a mudar de cor. E eu estava debaixo de uma grande pé de chopo branco. Ficava mais ou menos na metade do caminho entre o estábulo e a casa. E ouvi aquele barulho. E olhei ao redor, tudo estava tão quieto como neste salão. Nenhuma folha soprando em parte alguma, ou nada. E pensei, de onde está vindo este barulho? Bem, pensei, deve estar longe daqui. Simplesmente um menino. Aquilo foi ficando mais e mais alto. Apanhei meu pequeno balde e reclamei mais uma, duas vezes e comecei a subir a trilha. Eu estava descansando e cheguei a poucos pés daquilo, saindo debaixo dos ramos dessa grande árvore. E ó que coisa, fez um barulho de um redemoinho. E eu me virei para olhar e mais ou menos no meio daquela árvore havia outro redemoinho enroscado. Naquela árvore só girando e girando, mexendo aquelas folhas. Bem, pensei que não havia nada de estranho com isso, porque simplesmente era aquela época do ano, no outono, ora, aqueles redemoinhos vêm, pequenos, nós chamamos de redemoinhos, e eles levantam poeira. Você já os viu no deserto desse jeito? A mesma coisa. Então eu observei, mas não foi embora. Normalmente é só um sopro por um momento, então vai embora. Mas já estava lá, dentro por 2 minutos ou mais. Bem, eu comecei a subir na trilha de novo. Eu me virei para dar uma olhada nisso outra vez. E quando girava, uma voz humana saiu audível, como a minha disse: nunca beba, fume ou corrompa seu corpo de maneira alguma. Haverá uma obra para você fazer quando você ficar mais velho. Ora, isso quase me matou de susto. Você pode imaginar como o menino se sentiu? Larguei aqueles balde e fui para casa o mais rápido que podia, berrando. E havia cobras venenosas naquela região, serpente, e elas são muito venenosas. Mamãe pensou que, vindo ao lado da horta, eu talvez tivesse pisado numa cobra e correu ao meu encontro. Eu pulei nos braços dela, gritando, abraçando, beijando-a. Ela disse: "O que você tem? Você foi mordido por cobra?" Ela me olhou de cima embaixo. Eu disse: "Não, mamãe. Há um homem naquela árvore, lá embaixo." Ela disse: "Oh, Billy, que é isso?" Ela disse: "Você parou e deu uma dormida." Eu disse: "Não, senhora. Há um homem naquela árvore. E ele me disse que não bebesse e não fumasse. Bebesse uísque e coisa assim. E eu estava carregando água a um alambique de álcool clandestino naquela mesma hora. E ele disse: nunca beba nem corrompa seu corpo de modo algum. Isto é imoral. Você sabe. E meu filho, moços com mulheres, e que eu saiba, nenhuma vez fui culpado de tal coisa. O Senhor me ajudou nessas coisas. E à medida que eu continuar, você vai descobrir. Assim então, não beba ou fume, nem corrompa seu corpo, porque haverá uma obra para você fazer quando você tiver mais idade." Bem, eu disse à mamãe, e ela apenas riu de mim. Eu simplesmente estava histérico. Ela chamou o médico disse: "Bem, ele só está nervoso, isso é tudo." Assim ela me pôs na cama. E eu nunca, desde aquele dia até hoje, nunca passei por aquela árvore outra vez. Eu tinha medo.
Eu descia pelo outro lado da horta, porque eu achava que havia um homem naquela árvore. E ele estava falando comigo, a grande voz profunda que falou. E então uma vez, mais ou menos um mês depois daquilo, eu estava jogando bola de gude com meus irmãozinhos fora, no pátio da frente, e subitamente eu me senti algo estranho vir sobre mim. E parei e me sentei ao lado de uma árvore. E nós estávamos bem em cima, na margem do rio Ohio. E olhei para baixo e passar sobre o rio e vi 16 homens. Eu os contei, que caíram dali e perderam suas vidas naquela ponte. Corri para dentro bem depressa e contei para minha mãe. Ela pensou que eu tivesse dormido, mas não esqueceram. E 22 anos desde aquele tempo. A ponte municipal agora, a qual muitos de vocês atravessam quando atravessam lá, atravessou o rio naquele mesmo lugar. E 16 homens perderam suas vidas construindo aquela ponte sobre o rio. Nunca falhou em ser perfeitamente a verdade. Como você ouve aqui no auditório, tem sempre sido assim. Agora eles pensaram que eu apenas fosse nervoso, o que eu sou uma pessoa nervosa, e isso é verdade. E se você já notou, pessoas que são inclinadas a seres espirituais são nervosas. Veja os poetas, os profetas, e veja William Cowper, que escreveu aquele hino famoso, Há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emanuel. Você conhece o hino? Eu estive ao lado da sua sepultura há não muito tempo atrás. O irmão Jules, creio, não sei não, sim, isso está certo, esteve conosco lá na sua sepultura. E ali depois que ele escreveu aquele hino, a inspiração deixou. Ele tentou achar o rio para suicidar-se. Veja, o espírito tinha saído dele. E pessoas como poetas e autores, não quer dizer profeta. Veja Elias, quando ele estava na montanha e chamou fogo do céu e chamou chuva do céu. Então, quando o espírito saiu dele, ele fugiu por causa de uma ameaça de uma mulher. E Deus o encontrou escondido numa caverna 40 dias mais tarde. Veja Jonas, com bastante inspiração, quando o Senhor tinha ungido para pregar lá em Nínive, ao ponto de uma cidade do tamanho de Saint Louis se arrepender com um saco. Então, quando o espírito saiu dele, o que aconteceu a ele? Nós o achamos em cima da montanha depois que o espírito saiu dele, orando a Deus para tomar sua vida. E veja você, é inspiração. E quando essas coisas acontecem, isso mexe com você. Então me lembro de crescer. Cheguei a ser um jovem. Quando cheguei a ser um moço, tinha ideias como todos os jovens. Eu indo à escola, encontrava com aquelas mocinhas, você sabe. Eu era muito tímido, você sabe. E eu finalmente consegui uma namoradinha. E como todos os mocinhos de mais ou menos 15 anos de idade, creio. E assim, ela era bonita. Que coisa! Ela tinha olhos como uma pomba e tinha dentes como pérolas. E um pescoço como cisne. Ela era muito bonita. E outro rapazinho, nós éramos colega. Assim ele conseguiu o velho Ford modelo T do seu pai. E nós tínhamos um encontro marcado com nossas garotas. E íamos levá-las para passear. Compramos bastante, ao menos 2 galões de gasolina. Tínhamos que levar a roda de trás para dar uma partida com a manivela. Não sei se você lembra disso ou não. Você sabe usar a manivela? Mas nós estávamos indo muito bem. E assim eu tinha umas moedas de 5 centavos no bolso e nós paramos no lugarzinho e compramos. Você podia comprar sanduíche de presunto por 5 centavos. E assim, eu estava rico, eu podia comprar 4 deles, está vendo?
E depois que tínhamos comido o sanduíche e bebido as Coca-Colas, eu comecei a levar as garrafas de volta. E para minha surpresa, quando eu voltei, minha pombinha estava fumando um cigarro.